Vamos nos remeter agora a um momento bem próximo. Outubro desse ano, outubro de 2014, uma notícia foi veiculada em jornais de todo o mundo, uma declaração do Sumo Pontífice que se mostrou favorável a duas teorias que historicamente foram atacadas pela igreja ou pelos religiosos como um todo, que é a teoria do Big Bang, né? Trata da origem do universo, e a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. O próprio Darwin foi alcunhado de capelão do demônio, né? E eis que nós recebemos essa notícia, essa declaração, inclusive um trecho, o Papa ele coloca assim: evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Então, como você interpreta essa mudança de posicionamento? Uma evolução das concepções religiosas ou mais um posicionamento político frente à contemporaneidade ou outra situação? Como é que você entendeu, recebeu essa notícia? Bom, a Igreja Católica, historicamente, ela apresenta uma capacidade de se adaptar às diferenças do tempo, né? Durante muito tempo é sabido que ela se opôs ao próprio progresso da ciência, porque isso ameaçava o monopólio do conhecimento que ela representava. Mas ao longo do século XX, inevitavelmente, ela teve que se abrir, né, a uma série de conquistas da ciência. Mas essa abertura, né, ela acaba representando uma espécie de atualização dos posicionamentos da Igreja. Inclusive, assim, pouca gente sabe que o Vaticano tem um observatório, que um padre foi o primeiro propositor da teoria do Big Bang, inclusive rivalizando com Einstein. Talvez pouca gente saiba disso. Mas, de qualquer maneira, a Igreja, os teólogos e também os secularistas chegaram à compreensão de que a religião ela não deve se ocupar daquilo que seria a tarefa da ciência, né? A ciência explica como o mundo funciona. E a Igreja deveria explicar como se chega, né, à realização humana, qual o sentido da vida. Então, os posicionamentos da Igreja em relação a como funciona o mundo são de hoje, né, são de aquiescência daquilo que a ciência descobre. Agora, em relação àquilo que seria a tarefa da Igreja ou da religião, né, de explicitar o sentido da vida, o problema é que nisso também ela se equivoca. Então, assim, para muita gente isso é um cavalo de batalha, né? Assim, a Igreja antes negava a conquista da ciência, hoje ela aceita, como se isso fosse mudar muita coisa. O problema é que naquilo que a Igreja se propõe a fazer, que seria o próprio dela, que seria oferecer para o ser humano uma proposta, né, de interpretação do sentido da vida, essa proposta também é falha. E eu acho que grande parte assim da polêmica, né, que o livro envolve está dentro disso, né? A apresentação dos limites dessa proposta, né? E muitos autores secularistas, atores ateístas, né, eles acabam assim, se prendendo muito às contradições da Igreja no passado, em relação aos fatos da ciência, ou em relação a uma série de eventos políticos, né? Mas o cerne da questão é justamente, uma vez que se clareia, né, qual é o campo da Igreja, o campo da religião, qual é o campo da ciência, fica claro que a ciência tem que explicar, né, os mecanismos do mundo natural, mas, digamos assim, o sobrenatural seria o campo da religião. Ele também sofre de distorções muito grandes. E é justamente sobre isso que a gente tenta tratar aqui no livro, né? Então, a proposta religiosa, a proposta católica, a proposta cristã, a proposta religiosa como um todo, ela acaba sendo uma interpretação distorcida daquilo que é a própria possibilidade do ser humano. Vamos tentar explicitar isso aí ao longo de outras questões. Né? Com certeza. Assim, então, continuando essa linha de pensamento, essas capacidades das religiões se atualizarem, se adaptarem, será que elas são possíveis? Por exemplo, o neocatolicismo, você vê, ele é possível ou ele é uma ilusão?
E aí eu acrescento, na medida que a religião é também uma ilusão. Eu penso que você está chamando de neocatolicismo, seria essa capacidade de se atualizar, de se adaptar, de absorver essas novas as modernidades, né? Enfim, esses enfrentamentos e as provocações que a modernidade traz. Na realidade, não existe nada de novo, né? Nós vemos, principalmente aqui no contexto brasileiro, né, muitos líderes católicos e também evangélicos e protestantes se apresentando de um modo muito diferente daquele do passado, absorvendo uma série de técnicas midiáticas, né? Se apresentando como astros. Mas o que se faz é simplesmente uma maquiagem, né? Você num palco de teatro introduz dança, introduz uma linguagem mais comunicativa, introduz todos os apetrechos que a tecnologia pode nos oferecer, mas as ideias são as mesmas velhas ideias do catecismo, as mesmas velhas ideias ou os mesmos velhos dogmas, né, que aprisionam a consciência humana. Então, assim, neocatolicismo, neocristianismo, né, movimento religioso de qualquer espécie, no meu modo de ver, é ilusão, realmente. Agora, um aspecto muitas vezes problemático e às vezes velado, né? Que é o problema dos conflitos humanos ao longo da história. Muitas vezes estiveram orientados, né, pelos auspícios de um líder religioso, que poderíamos entender como um mega assediador, ou conflitos amparados, fortalecidos por baluartes na forma de igrejas, ou encorajados por estandartes, alguns visíveis, outros invisíveis dentro do imaginário coletivo. O fato é que a violência e a religião têm uma associação muito antiga e ainda muito presente. E eu não me refiro simplesmente à violência ostensiva, mas às várias formas de violência. Então, dentro dessa questão, como você compreende o impacto da violência religiosa, os vários tipos que você tece nos seus capítulos 12 e 13, né, sobre os indivíduos, e numa perspectiva multimilenar e holossomática? Bom, numa perspectiva multimilenar e holossomática, ela tem efeitos devastadores sobre a consciência, né? Em algumas consciências, né, essa defesa da verdade religiosa que chegou a ser belicosa, chegou a derramar sangue, né, chegou a fazer guerra, a provocar genocídio, ela acaba sendo, né, uma espécie de forma, né, que esse tipo de consciência traz até hoje e reproduz em outros contextos. Para outras consciências, né, essa violência, ou a raiz dessa violência, que é uma defesa esganiçada da verdade absoluta, né, ela acaba se manifestando na dureza de quem quer defender uma verdade e se fecha, né, a outras perspectivas. Essa violência ela se manifesta de diversas formas. Agora, atualmente, né, as pessoas acham estranho que se associe violência à religião, mas essa violência ela acaba sendo despercebida, né, por muita gente. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas assim não costumam questionar, né, a fé, a religião, o sagrado, e não percebem que esse tipo de cultura acaba sendo impositora, né? Então existe uma série de demonstrações, manifestações que são habituais para as pessoas e que envolvem violência, né? Por exemplo, hoje nós vivemos dentro do panorama brasileiro, né, uma verdadeira disputa, né, de poder entre grupos, especialmente entre evangélicos e católicos, né? Então, assim, cada um tentando mostrar quem tem mais força. Estão derramando sangue? Não, né? Mas estão, assim, disputando, né, a opinião pública por meio de shows e de manifestações públicas. Um coloca 1 milhão, né, num evento, o outro vai e coloca 2 milhões.
No processo de sedução holochacral, né? Exato. Dentro disso você tem uma violência simbólica também imposta, né? Uma vez que em que as pessoas querem de alguma maneira vender sua mensagem, né? se impondo, né? Eu sou entre aspas, sou católico, graças a Deus, né? Ou outro disse, Deus é fiel, etc. Quase que como que numa acusação, né? De que aqueles que não partilham dessas crenças estão errados. Às vezes, né? O autoposicionamento, né? Exageradamente fortalecido já é uma violência à manifestação do outro, né? Na sua outra religião. Essa violência ela tem assim contornos mais tênues, mas qual é a raiz dela? A raiz de que a verdade do meu grupo é a verdade total do universo. Então os outros estão errados. Na medida em que alguém ameaça essa crença, a pessoa se torna agressiva, a pessoa se inquieta, a pessoa se altera. E essa alteração ela pode crescer e recrudescer, né? No passado nós vimos que essa violência pôde chegar, né, aos cumes da eliminação de seres humanos. Em algumas partes do mundo isso ainda ocorre, né? A possibilidade de isso voltar a ocorrer, ela não foi eliminada. E aqui entre nós, em que esse tipo de coisa, né, não tem pelo menos assim mais vez, digamos assim, a raiz onde essa violência se torna possível, ela ainda se manifesta, mas de outras formas, né? Sempre que eu tiver uma verdade absoluta e me sentir na necessidade de defender essa verdade, eu vou de alguma maneira hostilizar o meu adversário, vou ver o meu adversário ideológico como inimigo, né? Só para as pessoas entenderem isso, vou mencionar um fato assim, que aconteceu comigo. Quando eu era ainda sacerdote, né, um dia eu fiz uma convocação à comunidade que eu dirigia, no sentido de que era um inverno, nós precisávamos fazer algum tipo de campanha filantrópica, e eu propus que a nossa campanha fosse em parceria com os evangélicos da cidade, com os evangélicos com os espíritas, né? E apareceu uma senhora muito devota, né? Era uma benfeitora ali da comunidade, mas ela estava visivelmente perturbada. E ela disse que estava com muita raiva de mim. Eu perguntei, bom, qual é o motivo da sua raiva? E ela respondeu, bom, a vida inteira eu aprendi que nós somos rivais uns dos outros, que nós estamos com a razão, nós somos a doutrina correta. Por que nós temos que fazer campanhas em parceria com outros que estão errados, né? E aí eu percebi... que uma prestação de contas, né? Com você, olha, me ensinaram isso e agora você vem... Exatamente. Dizer outro contrário.